A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a nossa classe de jovens. Hoje você pode ver que estamos aqui num cenário diferente, né? Estamos em viagem de férias aqui pelo interior do Paraná, visitando meus pais. Então você vai ver aí ao fundo, né, os passarinhos cantando, os galos cacarejando, né? Então um cenário um pouco mais agreste, um pouco mais rural aqui para este vídeo. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição número 2 da nossa EBD, Autenticidade em meio às provas e tentações. O tema está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, onde diz: Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A nossa verdade prática nos desafia a manter a autenticidade, mesmo em meio então às dificuldades, para viver de acordo com os valores cristãos mais profundos. Então te convido a ficar comigo. Nesse vídeo nós vamos explorar esse assunto de uma forma prática, de uma forma dinâmica, e eu já peço também a sua ajuda aí curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja o nosso seguidor. Bom, para você que já folheou aí a sua lição, que já iniciou o seu preparo, você observou que ela tem ali 4 tópicos, né? E você, professor, deve organizar a sua aula de modo a destacar cada assunto trazido ali pelo comentarista, evitando focar tempo demais em um tópico inicial ou outro e acabar atropelando, né, os tópicos finais. Dentro da nossa experiência aí de mais de 20 anos já lecionando na EBD, a gente nota que muitas vezes isso acaba acontecendo. Você faz todo um preparo, mas aí você acaba gastando tempo demais em um único tópico e os tópicos finais acabam sofrendo. Você, às vezes já tem que passar logo para a conclusão, porque já deu a hora, o relógio ele não espera. Então, nesse sentido, para os 2 primeiros tópicos, eu trago aqui uma sugestão de uma abordagem mais dinâmica, um pouco mais resumida, que vai fazer uso aqui das nossas famosas rotinas de pensamento. Para você que já acompanha o nosso canal há mais tempo, já me ouviu aqui falando a respeito delas, né? Rotinas de pensamento é uma metodologia criada pela Universidade de Harvard, que ela tem aqui como foco a metodologia ativa, aquela participação maior aqui dos alunos. Então, uma das rotinas de pensamento, você já viu aqui na pré-aula da lição de número 1, onde eu trouxe ali aquela rotina do que eu penso e do que eu sei. Ela é baseada em 2 momentos, né? Onde no primeiro momento o aluno vai trazer o conhecimento que ele já tem, a definição que ele tem sobre alguma palavra, sobre algum conceito, e depois da aula, ou no decorrer da aula, você pede para ele acrescentar, para ele escrever novamente, né? E agora? O que você aprendeu a respeito disso? O que você pensa agora a respeito desse assunto? Então essa dinâmica, essa rotina de pensamento você pode utilizar também nessa aula 2. O legal das rotinas de pensamento é isso, é que elas são rotinas, né? Elas são coisas programadas para serem feitas todas as aulas. Então você pode ir adaptando elas para qualquer uma das aulas ali, você pode criar inclusive um hábito, né, no seu aluno de toda aula ter aquela rotina. Eu acho isso interessante, né, dentro das rotinas de pensamento. E nessa rotina do que eu penso e do que eu aprendi, do que eu agora sei, ela focaliza aqui a questão das aprendizagens visíveis, né, que buscam mostrar ao aluno o que ele aprendeu naquela aula. E também o próprio professor observar, né, o quanto a sua explicação está sendo efetiva, o quanto o seu aluno tem aprendido, né, porque ele compara ali o que ele sabia no início e o que ele sabe depois então daquela explicação. Bom, como o assunto hoje vai girar aqui em torno de tentações e provações, as 2 palavras, esses 2 conceitos, você pode então iniciar a aula pedindo para os alunos definirem o que é provação, o que é tentação, né, dentro das suas próprias palavras ali. A forma de você fazer isso pode ser utilizando a própria lição, algum espaço que tem ali, pode ser levando aqueles post-its, né, aqueles papeizinhos, pode ser levando um caderno, uma folha ali que você vai dar para os seus alunos. E também pode ser oralmente, né, embora eu particularmente prefiro sempre que seja por escrito, porque aí já fica o registro, fica mais fácil de fazer essa comparação depois, mas pode ser por fala também, né? Você pede ali para que 2 ou 3 alunos participem dizendo o que eles acham, né, que é tentação, o que eles acham que é provação, ou qual a diferença entre tentação e provação, né? Você pode colocar a pergunta dessa forma aí para os seus alunos, mas sempre prefira fazer a forma por escrito, que aí na hora que você vai passar para o papel as ideias ficam mais claras, né? O próprio aluno vai conseguir fluir mais ali o pensamento na hora de escrever. É importante aqui que você estipule um tempo, né? Coloca ali, vocês têm 1 minuto aqui para escrever o que é tentação, o que é aprovação ou qual a diferença entre elas. E respeite esse tempo, né? Deixe o silêncio ali para que os alunos se concentrem. E ao final você já pode pedir para que 1 ou 2 leiam as suas definições, ou pode guardar para o final, então, né? Para que eles façam essa comparação posterior. Bom, e aí você vai lecionar aqui o primeiro tópico, o segundo tópico, que vão justamente tratar desse assunto, e ao final deles você então novamente pede para que eles peguem as anotações e agora complementem, né? O que eles aprenderam,
que eles falariam diferente a respeito de tentação e provação? Provavelmente eles vão ter mais coisas a acrescentar, né? E é isso que justifica, então, o termo aí, aprendizagens visíveis, né? Porque aí fica claro para os alunos e até para nós, professores, o crescimento do aluno mediante o ensino ministrado. Então essa é sempre uma boa sugestão de dinâmica aí para você utilizar nas suas aulas. Bom, mas em relação aos estudos do tópico, como você precisa ganhar tempo para a participação dos alunos, o ideal é fazer uma abordagem resumida, né, sem aquela leitura da lição. Muitas vezes se torna algo enfadonho, né, se torna chato. Já no domingo de manhã o aluno acordou cedo e aí se você precisar ficar lendo, né, mesmo que você pede para que ele leia, né, que ele participe lendo, mas aquilo se torna às vezes um pouco maçante, um pouco cansativo. Então você pode utilizar o método da pré-eleção, resumindo aquilo que o comentarista apresenta sobre o assunto. Então, sobre as tentações, por exemplo, você pode dizer que elas são estímulos que nos incitam a praticar o pecado, geralmente provenientes dos nossos próprios desejos. No texto bíblico aqui de Tiago 1:14, a Bíblia ensina que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, desejo, quando esta o atrai e o seduz. Então isso significa que as tentações elas nascem do nosso interior, da nossa natureza humana caída, e elas têm como objetivo nos afastar da vontade de Deus. As tentações elas nos levam a desejos impuros e desobediência a Deus. Então esse é sempre o objetivo da tentação, nos fazer cair da graça, nos fazer se afastar de Deus. Um exemplo bíblico que você pode utilizar aqui para fixar esse conceito é a tentação de Eva no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3. É um exemplo clássico, né, de tentação. Ela foi tentada pelo diabo a comer do fruto proibido, cedendo ao desejo de ser como Deus. Então note que essa tentação veio de um desejo humano legítimo, desejo de ser mais sábia, de obter mais conhecimento, né? Isso tudo são coisas boas, são desejos bons, fruto da nossa natureza. Mas foi deturpado esse desejo então por Satanás para nos afastar da vontade de Deus. Então isso é a definição de tentação. Ela nos leva a desejos impuros, ela nos leva a sair da presença de Deus. Você pode acrescentar aqui mais algum comentário, né, que esteja ali na lição, que você acha interessante, e rapidamente passa então para o tópico seguinte. O segundo tópico entra a questão das provações. A provação se pode resumir aqui que são situações difíceis e desafiadoras que Deus permite em nossa vida para testar e fortalecer a nossa fé. Então veja, diferente das tentações, elas não têm o objetivo de nos fazer cair, mas sim de nos moldar, de nos tornar mais parecidos com Cristo. Esse fortalecimento, né, é como o texto aqui de Tiago 1 e 2, né, nosso textuário diz: tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, perseverança. Então Deus usa as provações para nos amadurecer, para que a nossa fé seja refinada, como o ouro é refinado pelo fogo aqui, né, utilizando uma outra metáfora que a Bíblia também utiliza. Um exemplo bíblico de provação que você pode citar aqui para os alunos é o caso de Jó. É um caso clássico também de provação. Mostra como Deus permitiu as dificuldades aqui na vida dele para testar a fé dele, né? Jó perdeu tudo, fazendas, riquezas, os filhos, mas ele manteve a sua integridade e a fé em Deus e no final ele foi restaurado. Uma outra figura importante aqui que pode ser mencionada é Abraão, né, quando foi testado ali no caso do sacrifício do seu filho Isaque, conforme está lá em Gênesis 22. Essa aprovação serviu para fortalecer a sua fé e sua confiança em Deus. Então, de uma forma bem didática, bem resumida, as provações elas vêm de Deus e elas servem para testar a nossa fé e nós saímos mais maduros, saímos mais fortes da provação. Já as tentações, elas vêm da parte principalmente dos nossos desejos, mas muitas vezes também de atuação maligna, né? Vem de Satanás para nos afastar de Deus, para fazer com que a gente enfraqueça na fé. Então você vai resumir esses dois tópicos, né, dessa forma, e ao final então você pode concluir a dinâmica ali do que eu penso e do que eu aprendi, né, com maior tempo ali, né, para que os alunos possam participar sem prejudicar o tempo ali para os tópicos finais, que são dois tópicos importantes aqui também, que você vai lidar aqui ao final dessa dinâmica. Mas hoje eu trago aqui uma outra sugestão de dinâmica que eu acho bacana aqui para a classe de jovens, que se chama Ponte 3-2-1. Ela consiste em citar aqui fatos, personagens, ou exemplos, né, do assunto ali que está sendo estudado, sempre seguindo essa ordem, né, 3 exemplos de uma coisa, 2 de outra e 1 de outra. Então no caso de hoje aqui
de provações e tentações, você poderia incluir aqui, né, no repertório aqui da Ponte 321, pedir para que os alunos citem 3 tentações que o jovem cristão enfrenta hoje, porque é importante que o ensino sempre seja contextualizado, né? Aquilo que é o dia a dia aqui dos jovens. Então, citar 3 tentações, 2 provações, né, que são esses desafios difíceis, né, que Deus permite, e um personagem bíblico que passou por isso. Então você pode fazer essa ponte 3-2-1 em grupos, em duplas, em trios. Então você vê aí como fica melhor. Então você vai dar um tempinho para que eles pensem nessas respostas, né? 3 exemplos de tentações, 2 exemplos de provações e um exemplo de um personagem bíblico que passou, que superou essas situações. Então aqui você pode, entre as tentações de hoje, né? Os jovens provavelmente vão trazer aí coisas do dia a dia deles, mas para que você tenha aí algumas sugestões aí para incentivo aos jovens, né? As tentações, por exemplo, de se conformar com os padrões do mundo, né? Seguir as modas, os comportamentos aí que estão em alta, a tentação das redes sociais, né? De buscar aceitação, de não ser cancelado, de muitas vezes negar a própria fé para que tenha ali mais seguidores, né? Para que tenha uma abrangência maior ali nas redes sociais, né? Colocando a aparência em primeiro lugar ao invés da fé, né, do jovem. A tentação também de ceder à pressa, né, hoje o mundo muito acelerado, né, muito impaciente, ansioso, e muitas vezes o jovem deixa o seu devocional de lado, aquele momento com Deus, da oração, da leitura bíblica, por causa desse mundo acelerado que nós vivemos, né? Então são alguns exemplos aí de tentações. E por que não dizer também as tentações que abrangem aí a área sexual, né? O jovem aí sempre com essa questão hormonal muito acelerada aí da adolescência, da juventude, né? Então a questão da pornografia, a questão do amor livre, né? do sexo antes do casamento, então tudo isso pode ser citados aí como tentações, né? Que o jovem está sujeito hoje. Já as provações, podemos colocar aqui a perda de um ente querido, né? Esse é um teste profundo para a fé de alguém, principalmente um jovem, né? Perder o pai, a mãe, um avô, um familiar. Outro tipo de provação também, as dificuldades financeiras, né? Talvez o jovem está aí iniciando a sua vida profissional e não está conseguindo um bom emprego, né? Está desempregado, está recebendo um salário pequeno, né? Como um estagiário, né? Que muitas vezes é o início aí da vida profissional do nosso jovem, né? Então as situações financeiras aí também sempre são provações aí que a pessoa enfrenta, né? E são provações que levam a depender, né? Aprender a confiar em Deus, a aprender a depender. Talvez perseguições que esse jovem possa estar enfrentando, pessoas que o ridicularizam, que o perseguem, né, que fazem bullying com ele aí por motivos de fé ou por outros motivos, né? Então são provações, aí, exemplos de provações que também podem ser citados. E quanto aos exemplos aqui de personagens bíblicos, nós já mencionamos aqui Jó, Abraão, podemos também falar de José, né, que lá no Gênesis 39-41, a história de José mostra que ele passou por várias provações, né, desde ser vendido ali como escravo até ser falsamente acusado, né, pela mulher de Potifar, mas ele manteve a sua integridade, né, então também é um bom exemplo. E por fim, eu acho interessante Jesus, né, Jesus foi tentado no deserto, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, né, mas em nada pecou, né, então venceu todas as tentações ali, firmado na palavra de Deus. Então são vários exemplos aí que os jovens podem citar. Então este foi o vídeo de hoje, espero que essas dicas e sugestões aqui possam ajudar você aí a ter alguns insights para aplicar aí na sua aula. Inclusive, deixo aqui a área de comentários aberta, né, para que você também faça o seu comentário, dê a sua sugestão de como pode melhorar esse conteúdo, né, para você aplicar aí na sua aula, né, como é que você pretende colocar em prática essas dicas, que como eu sempre digo, né, são sugestões, são orientações, o objetivo é que elas te inspirem, né, a você desenvolver aí o seu próprio jeito, a sua própria metodologia adequada aí para os seus alunos. Então, espero que Deus o abençoe, que você tenha uma aula abençoada e muito proveitosa aí no próximo domingo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.